Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. Hoje temos connosco a Catarina Costa Duarte. Tem 42 anos, é casada com Manel e mãe de 4 filhos. Viveu toda a vida entre o Estoril e Cascais, rodeada por famílias grandes, uma realidade que acabou por moldar a sua forma de estar no mundo. Católica e muito envolvida na paróquia do Estoril, na fundação dos campos de férias, uma missão que partilha com o marido e filhos. O diagnóstico de síndrome de Angelman do seu segundo filho levou a fundar a Angel Portugal, uma associação cuja missão é ser porto de abrigo das famílias com síndrome de Angelman. Ajudou também a criar a RD Portugal, uma união de associações de doenças raras, expandindo assim o seu compromisso com o voluntariado e a defesa das famílias afetadas. Licenciada em Gestão pela Nova, passou por empresas como a EDP, a ANF e Glint, até perceber que precisava de dar mais propósito ao seu trabalho. Entrou então na área social, com passagem pela Cersica, de onde saiu em 2019. Desde então trabalha para a sua família, onde está como responsável do Family Office do Grupo José de Melo. Sem mais demoras, Catarina Costa Duarte. Olá, Catarina. Bem-vinda. Obrigada. E obrigada. És a mais velha de 4 irmãos, ainda por cima a única rapariga. Eras tu que comandavas os teus irmãos? Eu acho que sim, quer dizer, o meu irmão Filipe, logo a seguir a mim, temos 2 anos de diferença e depois é 4 mais 4. Portanto, eu e o Filipe éramos muito juntos e pegávamos bastante, não é? Como irmãos próximos. Sim, eu acho que orientava um bocadinho as coisas, moldava e sempre fui, enfim, obviamente não é sendo filha única rapariga, e portanto acho que sim, eu acho que ainda hoje em dia, se eles ouvirem se calhar não vão gostar, mas acho que ainda hoje em dia estou ali um braço direito da minha mãe, não é, em algumas coisas, e portanto sim. Acho que sim. E bem, quem foi a pessoa mais influente na tua vida até hoje? Os meus pais, acho que, obviamente, acho que sim, claramente, enfim, por tudo o que deram, por tudo o que dão e o exemplo que dão e que são, e portanto, não, acho que não escolheria outras pessoas. Que influência é que a família de origem teve na família que construíste? Olha, acho que toda. Nós, como na introdução tu falaste, eu venho de famílias grandes, a minha mãe são 9 irmãos, o meu pai são 12. Ambas as famílias muito católicas, com os valores muito bem definidos, com muito bons fundos, muito bom, e eu acho que isto, enfim, muito unidas, tanto uma como a outra, muito família muito participativa, com muito almoços e, enfim, todos muito próximos. Eu acho que isso nos trouxe, ou me trouxe e trouxe à nossa família as características que nós temos também. Obviamente cada uma é como cada qual, não é? Cada uma é única, mas que esta vontade de querer ter mais do que 1, 2 filhos, também temos uma casa muito aberta, muita proximidade, muita ação, e portanto acho que são boas influências que recebemos. E o teu marido também tem mais irmãos? Também partilhava dessa vontade de ser uma casa aberta? Sim, também tem. Ele também, os pais dele também têm umas famílias grandes e também sempre porta aberta, e portanto acho que dos dois lados é esta característica muito, mesmo os meus sogros estão sempre com a casa. No outro dia dizia ao meu sogro Salvador, é o meu filho, o número 3, que dizia: dou-lhe a chave de casa e você vai para lá com os amigos quando quiser, agora nas férias. Portanto, tem muito mas tem muito esta abertura a todos, e portanto acho que é ótimo. Como é que tu e o Manel se conheceram? Olha, conhecer, tipo, a primeira vez que nos cruzámos, nós fizemos o Crisma juntos, já não sei, em 90 e qualquer coisa, e estávamos no mesmo grupo, mas ele e o irmão dele eram uns rapazinhos do rugby e portanto apareciam assim algumas vezes, assim já mais fora de horas, e nós também éramos umas meninas chitadinhas, não é, 14, 15, 16 anos, e conhecemos-nos aí, nessa altura. Depois, uns anos mais tarde, organizámos o primeiro campo de férias da paróquia de Estoril, o Milonga, no ano 2000, e calhámos estar na mesma equipa, quer dizer, organizámos o mesmo campo de férias, e foi aí que tudo começou. E o que é que mais te apaixona no Manel? Qual é a maior virtude dele? Olha, ele tem uma capacidade enorme de entrega, de compromisso. É uma pessoa super... ele é super
convicto das coisas em que acredita, não é mesmo? Leva até ao fim. Eu acho que isso é uma característica muito positiva, né? E sonharam com uma família grande, os dois, como casal? Sonhamos. Nós, quando fizemos o curso, o CPM, o curso de preparação para o matrimónio, na altura não fizemos aqueles normais da paróquia, fizemos com um padre, com outro grupo de casais, com um padre que era nosso amigo, e ele disse-nos, enfim, uma das sessões era exatamente pensar nos filhos e como é que poderiam ser, o que é que queríamos. E na altura escolham nomes para os vossos filhos, entendam-se já nisso, então escolhemos 4. Eu acho que nunca pensámos em ter 8, mas eu acho que 5 era assim um número que tínhamos em mente e que pensávamos nisso, acabámos por só ter 4, mas enfim, estávamos alinhados, queríamos uma família grande. Não sei se era porque nós somos 4 e eles também são 4 e portanto queríamos pelo menos ser mais um, ou não, mas acho que 4 é um bom número. Pois é, é um ótimo número. E quem é cada um dos vossos filhos? Então, a Madalena tem 17 anos, é a mais velha, acabou agora o liceu, é uma miúda que gosta imenso de programas de ação. E bons, mas são programas bons. Eu acho que ela é uma miúda cheia de querer fazer acontecer, e é uma coisa ótima. E é muito atenta também ao meio que a rodeia e em princípio gostava de ir para a fisioterapia. Vamos ver agora se consegue entrar. O Pedro é o nosso segundo filho, tem 15 anos e é o nosso que tem o síndrome de Angelman, que é tal doença rara, que causa também multideficiência e que, pronto, como é um menino, é um rapaz especial, tem aqui algumas limitações cognitivas e motoras. Veio trazer aqui obviamente uma reviravolta à nossa vida, não é? Porque durante a gravidez foi normal, durante um ano não sabíamos o que é que era, tinha algum atraso no desenvolvimento, mas não sabíamos bem. Depois veio o diagnóstico e enfim, tivemos que reaprender a viver, não é? Perceber que este rapaz que achávamos que ia ser normal e que ter um percurso de vida normal como os outros, não era, e portanto deu-nos aqui um bocadinho uma volta à nossa vida e à nossa forma de pensar enfim, mas tivemos que nos reorganizar, mas tranquilo. E depois temos o Salvador, que vai fazer 13 anos, enfim, é um rapaz 100%, gosta de jogar à bola, é super mexido, gosta de programas até com os mais crescidos, mas depois tem um coração mole, adora fazer voluntariado nos mais pequeninos, tem imensa paciência e imenso jeito para estar com os primos, os bebés, os mais pequeninos. Portanto, também é viver as diferenças. Depois temos a Marta, a pequenina já tem 9 anos, mas é a nossa bebé, é o nosso furacão, que é um bocado manda em todos, é super também divertida, é super assertiva, sabe muito o que quer, e acho que vai se tornar uma miúda muito interessante e muito divertida. Boa apresentação. Falando agora aqui um bocadinho da síndrome de Angelman, e também para quem não sabe perceber, portanto, é uma condição genética que afeta o sistema nervoso e também causa atraso no desenvolvimento. Portanto, como já referiste, mudou toda a vossa dinâmica de casal e familiar. Como é que foi, antes de mais, receber este diagnóstico do vosso filho? Foi duro, obviamente, não é? O primeiro choque foi aos 6 meses, quando a pediatra disse: eu acho que há aqui qualquer coisa que não está a seguir os padrões normais. E portanto vamos começar a ver. Ele era um bebê muito chato, chorava muito, abolsava imenso, não progredia no crescimento, e a dada altura, de facto, assim, nós achávamos que é só mais um bebê chato. Chatice, calhou-nos. A Madalena também era um bocadinho chata, mas passou. O Pedro não estava a passar, mas achámos, pronto, paciência, há de passar. Portanto, aos 6 meses foi o primeiro embate, sem termos certeza de nada. Foi o primeiro embate com alguma coisa, pode não estar bem. Depois foi 6 meses, 8 meses, até várias especialidades, consultas, até termos um diagnóstico certo.
Obviamente que a pessoa, por muito que esteja preparada, nunca está preparada, não é? Para ouvir o verdito final. Foi duro. Na altura até me lembro que a médica, é uma doença rara, como já estávamos a dizer, a própria médica que nos deu o diagnóstico não conhecia bem. Ela disse-nos no dia anterior que tinha ido ao Google ver o que era e tentar ver alguns casos para nos ajudar a explicar um bocadinho. E na altura saímos os dois assim um bocadinho, eu acho que em choque, não é? Da consulta, fomos para casa, para a internet, tentar procurar algumas coisas, e esse fim de semana foi duro. Por acaso até nesse fim de semana nem estávamos cá, já íamos passar fora até com os meus pais, e eu sendo que esse fim de semana foi um bocadinho fazer um luto. Mas depois nenhum de nós os dois é muito de ficar a chorar pelos cantos, e portanto acho que arregaçámos as mangas e dissemos, ok, se essa é a nossa missão, então vamos a isso, como é que vamos dar a volta? E portanto acho que foi assim que reagimos. E como é que se educa uma criança que progride de maneira diferente, mas que mesmo assim está incluída numa família onde tem que existir regras e condutas? Como é que vocês gerem essa parte? Se calhar às vezes é mais difícil explicar aos outros que às vezes ele faz algumas coisas porque não consegue perceber, não conseguimos explicar. Mas no caso, se calhar, do Pedro em concreto, eu acho que nós tentámos, e acho que mais ou menos conseguimos, nunca fizemos grande distinção entre, quer dizer, quando é para zangar, quando é para pôr de castigo, por muito que o castigo demore 5 segundos, porque não entende que tem que ficar sentado naquela cadeira, não é? Ou que agora vai para o quarto, enfim, não tem essa percepção, mas eu acho que essa parte da educação, e depois em tudo tentámos que acompanhasse. Ele sempre esteve numa escola, enfim, pela educação também o sistema educativo português o permite, mas está numa escola normal, sempre junto a uma turma regular, vai fazendo o seu progresso adaptado, mas eu acho que é um bocadinho isso, que nós tentamos que ele faça, enfim, é mais um lá de casa. Obviamente que temos que fazer adaptações, digamos, curriculares, como se fosse na escola, mas temos algumas adaptações que fazemos em casa. O Pedro tem um quarto sozinho, porque ele dorme pessimamente, dormia pessimamente, há 2 meses para cá está a dormir bem, mas durante 15 anos dormiu pessimamente e não era bom nem para ele nem para os outros, não é? Portanto, há aqui algumas adaptações e ajustes que vamos fazendo, mas eu acho que de resto é isso, é igual. E os irmãos sempre entenderam estas permissividades que são resultantes da condicionante de ele realmente ser diferente, não é? Eu acho que é muito visível a diferença e, portanto, é fácil de perceber que para algumas coisas também é bom o Pedro ser diferente. Sim. Nós, por exemplo, Pedro tem o dístico do estacionamento, não é? Pois. E às vezes temos lugares de Pedro à porta, quer dizer, mas por outro lado, às vezes não podemos ir ou não podemos estar tanto tempo ou temos que, sei lá, algumas coisas. Portanto, acho que também vamos aprendendo, pronto, que a vida é assim, cada um tem as suas características. E como pais sentem medo de um dia não estarem cá para ele? Claro. E acho que isso é uma preocupação e que é comum a todos, é comum a todos os pais e principalmente a todos os pais que têm crianças com necessidades especiais, e principalmente porque nós não queremos deixar um fardo aos outros, não é? Obviamente que contamos com que estejam cá porque estarão uns para os outros sempre, mas não pode ser um fardo que vamos deixar, e era exatamente isso. E essa preocupação existe, e enfim, nós temos 40, o Pedro tem 15, mas é um tema que já temos vindo a pensar como é que podemos preparar. Isso é que é um tema não é exclusivo nosso, é muito transversal às famílias, a estas famílias, como é que deixamos preparado, dentro do possível, o futuro dos nossos filhos e assegurado. Aí os irmãos terão um papel muito importante, não é? Eu espero que sim, não querendo forçá-los e obrigá-los, mas eu quero que sim, porque de facto nós temos, lá está, as nossas famílias alargadas e mais próximas têm esta, não é corresponsabilidade, mas têm esta proximidade de todos quererem de facto ajudar. Coisas, é preciso um concurso, não sei o quê, é preciso votar no Instagram,
quer dizer, se pomos na família qualquer coisa, aquilo passa logo à frente, porque são logo muitos votos. Portanto, eu acho que esta vontade de participar, às vezes não sabemos bem como, e às vezes depois quando chega a hora, não é a hora de agir, as pessoas podem ficar um bocadinho sem saber, mas eu acho que todos temos esta particularidade, esta característica e esta vontade portanto eu espero que seja voluntário e estou em crer que sim. E de que forma o Pedro vos veio fortalecer como casal e como família? Olha, que tenho a certeza que vos fortaleceu, não é? Sim, eu acho que nos deixou a todos muito mais, temos que ter muito mais entreajuda, muito mais união entre todos, temos que estar mais atentos, mais disponíveis e não só, obviamente que tem que haver esta união e este alinhamento interno no núcleo familiar, mas depois também nos torna melhores pessoas ao abrir-nos para o mundo, não é? Para a sociedade. E eu acho que, não sei, eu gosto sempre de achar que nos torna pessoas mais sensíveis, mas no sentido de mais olhar mais para o lado, olhar mais para os próximos, e mais nesse sentido. E estar mais sensível, se calhar, a estas tais diferenças ou necessidades especiais. Isso, e a estar atento. E quem diz a uma criança, um jovem, um adulto com deficiência, diz também, se calhar, aos idosos, enfim, mas no fundo tornas mais humanos, não sei se é nesse sentido. Não é? Como é que funciona a vossa rede familiar? Funciona espetacular. Não, é muito bom. Nós vivemos todos, nós, os meus pais, os meus sogros, mesmo os meus irmãos, vivemos todos ali no Cascais, Estoril, por ali, e portanto temos uma ajuda muito grande sempre. E sempre todos muito disponíveis. Nós vamos passar um fim de semana fora, os miúdos ficam, é preciso alguém para ficar olha, amanhã temos um almoço não sei aonde, vão buscar os miúdos, vão dar um passeio, e miúdos no geral, não é? Obviamente o Pedro já teria idade para ser autónomo, se fosse, não é? Que tem 15 anos, já poderia fazer os seus programas, mas a mesma coisa para a Martinha, ou mesmo se for preciso ajudar a Madalena, tem que ir deixá-la um autocarro, se for preciso. Portanto, funciona muito bem e é uma coisa que nos dá imensa também tranquilidade de saber que estão lá, não é? Claro. E tem ajuda permanente? Nós temos uma empregada, uma senhora que trabalha lá em casa, interna, já desde há 9 anos, e de facto é uma ajuda preciosa, porque nos dá um descanso com todos, não é? Desde que eles no fundo eram bebés, e ainda hoje em dia o Pedro dá-se muito. Pedro, porque é o que no fundo acaba por precisar também mais, mas mesmo a Marta e o Salvador também, que é ótimo. Que bom. A associação que ajudaste a criar e que visa o apoio a outras famílias com síndrome de Angelman, que ajudas é que têm conseguido e o que é que ainda falta fazer? Olha, nós criámos a associação com outras famílias, principalmente para, no momento de um diagnóstico, não terem que ir para o Google perguntar às famílias, não é? Não termos que ir procurar o que é que há e depois não encontrar nada em Portugal em português. E portanto, acho que esse ponto está bastante bem estabelecido, que existe um telefone, existe um e-mail, existe um site em que as famílias têm um diagnóstico de uma coisa que nunca ouvimos falar, podem contactar e põe-se logo em contacto com outras famílias. Depois temos feito já alguns projetos, programas de apoio direto às famílias, que no fundo nós sentimos quais são as dificuldades e temos tentado criar resposta às dificuldades que as famílias vão tendo. E temos, por exemplo, bolsas terapêuticas que participamos, terapias ao longo do ano, temos um programa de descanso do cuidador que no fundo pretende ajudar os pais a terem, também através de uma coparticipação financeira, mas para ajudar os pais a poderem deixar os filhos em algum lado para poderem descansar, ter o seu tempo de família em casal ou com os outros filhos, que também é tão importante. Temos um programa de avaliação social, de apoio social, portanto temos aqui estamos a lançar o projeto de psicologia, também de apoio aos cuidadores. Tem apoio do Estado?
Temos uma verba muito pequena para apoio administrativo, para despesas administrativas. O resto é tudo feito através da angariação de fundos. Lançamos na altura do Natal uma campanha que se chama de um vinho solidário, que chamamos Fonte dos Sorrisos, que os sorrisos é uma das características das crianças e dos jovens com síndrome de Angelman. E, portanto, grande parte, ou a totalidade dos lucros dessas vendas revertem para as bolsas terapêuticas, por exemplo. Temos a campanha do IRS, que também nos traz grandes ajudas. E o que é que se me pergunta, para vos perguntar o que é que falta fazer? Quer dizer, há muita coisa ainda por fazer, não é? Há muitas coisas para mudar, muitas mentalidades, portanto há aqui uma parte toda de política que é preciso acompanhar e, portanto, daí estarmos também na RD Portugal. Mas assim um dos pedidos maior dos pais e que nós também identificamos é a tal resposta e quando nós não estivermos cá, não é? Eu acho que não há uma resposta certa, não há uma resposta única, mas temos estado a trabalhar nisso, se calhar não é também exclusivo da síndrome de Angelman, não é? É transversal a muitas deficiências, doenças raras, mas é um tema que falta resolver, assim, um grande bolo. Existe alguma espécie de casa de repouso para pessoas com síndrome de Angelman, assim mais velhas? Eu não sei qual é a esperança média de vida. É normal, é igual a normal. Sim, pronto, então faz sentido esta pergunta. Assim, existem alguns centros ocupacionais e existem alguns lares, mas lares para pessoas com deficiência também. Primeiro, há muito poucas vagas. E depois não sei se o modelo atual é o melhor, no sentido de que às vezes não vão com 30 ou 40 anos para um lar e depois ficam ali. Nós não queremos que fiquem, não é? Porque eles têm potencial para dar e, portanto, é exatamente como é que vamos... Sim, o primeiro tema é as vagas que não existem e depois é como é que vamos continuar a dar um acompanhamento próximo, familiar, não é? Uma atenção a serem tratados como... De modo a que não se segregue da família de origem. Isso. Claro. E para quem não tem uma rede sólida, como por acaso vocês têm, existem apoios a estas pessoas? Assim, as associações têm acabam por ter um papel fundamental. Existem alguns apoios, mas... toda a gente vai dizer que são poucos, não é? Mas pronto, também não posso dizer só que o Estado é que está em falta, não é? Acho que mesmo a sociedade civil como um todo tem que ter noção deste problema, desta realidade, para podermos em conjunto todos, não é? Tomar conta uns dos outros. Agora perdi-me, já não me lembro agora a pergunta. Não era essa, era se existiam apoios para quem não tem uma rede sólida, uma família grande. Isto para voltar a dizer que eu acho que as associações, e quem diz associações, diz as fundações, as outras organizações desta área social têm um papel fundamental e que às vezes não se lhe é dado o devido valor. E portanto há aqui também este trabalho que é preciso fazer, enfim, de trabalhar este tema também. Boa. Estamos agora em tempo de férias grandes, não é? E todos nós que temos filhos ainda pequenos pensamos o que é que fazemos aos nossos filhos durante 3 meses. Sim. O que é que vocês fazem aos vossos? Olha, nós tentamos ter aqui um bocadinho um equilíbrio entre atividades, porque nós trabalhamos os dois o tempo inteiro, não é? Tentar ter aqui um equilíbrio entre atividades, campos de férias, ocupações e o não fazer nada, entre aspas, não é? O poderem ficar em casa, ou poder ir para casa dos avós, ou para um bocadinho à praia. Um equilíbrio, porque infelizmente hoje em dia se ficam em casa sem nada para fazer, há muito ecrã que rodeia e portanto acabam às vezes por distrair-se um bocado nessas coisas que não são tão boas. Vocês gerem o tempo de ecrã? Eu acho que gerimos pior do que devíamos, mas sim, supostamente sim, mas é uma coisa que estamos atentos e começamos logo a perceber quando é demais. Sim, começam logo a ficar a responder mal e começamos logo a perceber. Mas tentamos procurar atividades de férias. Estávamos a falar off que há um campo onde eles estão a minha filha mais nova, este ano o Salvador já não quis ir, estão com os primos e os primos dos primos e portanto acabam já por ser repetidos e para eles há um programa que eles já fazem há imenso tempo por acaso e que é muito bom, que é uma semana de surf e nessa semana o Pedro também vai e ele vai desde que tinha, sei lá, ele agora tem 15, ele vai para aí desde
que tinha 8 ou 9, sei lá, eles eram mínimos quando começaram a ir. E com os primos, e portanto juntou ali uma tropa e continua a ir, e para nós é uma semana que é ótimo ver a inclusão de facto. A equipa da escola também é ótima, porque faz questão que o Pedro vá, e gostam sempre de fazer uma onda com ele. Este ano não sei como é que vai ser, porque ele já está um bocado grande. Já é difícil de o pegar, ele não se põe em pé sozinho, tipo, há sempre um dentro da água. Gosta imenso. Ele adora a água, é uma característica também, adora a água e vibra imenso com aquilo. Tem imenso frio, mas gosta imenso. E portanto tentamos encontrar aqui um bocadinho este equilíbrio, meio termo, entre coisas organizadas e também dar-lhes um bocadinho espaço também para terem férias. E vocês costumam ir para algum sítio? Têm algum destino habitual? Assim, hoje em dia já não. Fomos já durante algum tempo ao Algarve, íamos sempre, depois, enfim, já nem sei porquê, se foi o Covid, vamos culpar o Covid, não sei. Deixámos de ir com regularidade. Os meus pais têm uma casa no Alentejo, gostamos muito de ir para lá, estamos a férias sempre que vamos também, e portanto acabamos, tem sido mais difícil tentar conciliar as férias de todos com os programas, com depois os campos de férias, um bocadinho com tudo. Enfim, temos que trabalhar, eu acho que é um tópico que nós temos que trabalhar nós lá em casa, é um bocadinho este tema das férias, para realmente aproveitarmos. Sim, para conseguirem descansar e também darem experiências diferentes. Isso. Quais são as tradições, se é que têm assim alguma de vossa casa, vocês os 6, se há alguma tradição que é típica lá de casa? Ai não, devias-me ter feito essa pergunta, fazer-me para eu pensar um bocadinho antes disto. Não sei. Alguma noite de filme, algum dia de pizza, algum jogo que gostam imenso de fazer? Não, jogamos, olha, gostamos de vez em quando, jogamos ao Rummikub, aquele jogo das peças dos números. Os meus filhos iriam dizer ver o Taskmaster, que é assim um programa, hoje vamos ver, estamos cá todos, vamos ver o Taskmaster. Sei lá, assim alguns programas que gostamos de fazer. No Natal vamos apanhar musgo, até vamos a Sintra, vamos com a minha sogra, os meus sogros muitas vezes, mas depois de chegar em casa, não, hoje é dia de fazer o presépio e montar a árvore, e portanto há assim algumas coisas que é típico lá de casa, sim. Boa. Falando agora um bocado do teu trabalho e da tua carreira profissional, tem sido fácil conciliar a tua carreira e a família ao longo destes anos? Olha, eu acho que moldei um bocadinho o meu percurso à medida também que foi desenvolvendo a parte familiar, pessoal e familiar. Eu, quando acabei o curso, sabia que não queria ir para uma consultora, porque, enfim, sabia ou via o que as pessoas que trabalhavam lá, as horas que faziam, o ritmo que tinham, e que não era nada daquilo que eu queria. Portanto tentei fugir um bocadinho disso. Depois, enfim, acabei por entrar na EDP, uma empresa muito grande, que também tinha assim um ritmo um bocadinho acelerado. Enfim, foi uma experiência ótima, aprendi muito, mas depois senti que não era bem aquilo, faltava ali qualquer coisa, um propósito, não sei, uma coisa que não fosse só os euros e enfim, os consumos e as pessoas, enfim. E então eu já tinha feito, quando estava a acabar o liceu, tinha feito um estágio num hospital, na direção do hospital. Então achei que podia ser interessante ir mais para esta área da saúde, porque no fundo lida-se com a pessoa, não é? Não é, enfim, é mais tem ali um bocadinho um toque mais humano. E então comecei a chegar-me um bocadinho, estive na ANF, sempre na parte de números, porque é a minha área, mas no fundo aqueles números refletiam pessoas, não é? Era ali um contacto mais próximo. E, portanto, fui-me aproximando. Depois, quando tivemos o diagnóstico do Pedro, enfim, adorava trabalhar na ANF, mas era em Santa Catarina, que é muito pouco acessível, enfim, para chegar e para ir embora era sempre muito tempo. E precisava de estar um bocadinho mais disponível e mais flexível. Então, na altura pedi, a Glint é da ANF, é na Belour, é um bocadinho mais, pelo menos não há tanto trânsito, se podia mudar para lá. E acabei por conseguir mudar.
Depois, enfim, mais outra vez, não havia não era muito pessoas, e depois quando o Pedro estava a fazer terapias na Sersica e que percebi que aquilo podia precisar ali de alguma ajuda na parte de gestão, e disponibilizei-me para ir para lá, pronto, e assim fiz, e de facto foi uma experiência ótima, humana. Ninguém diria que quando perguntavam se eu queria ter filhos, a minha era tipo tudo, mas não, por amor de Deus, numa criança com deficiência não, porque eu não sei lidar como é que isto se faz, e pronto, e depois não só tive um filho com deficiência, como estive a trabalhar 4 ou 5 anos num sítio com pessoas com deficiência, e de facto a pessoa sai todos os dias de coração cheio e dá um propósito e um sentido ao trabalho espetacular. Depois foi só, enfim, tentando tudo conciliar. A Sersica era muito mais perto da minha casa e, portanto, isso era... Não que por isso a pessoa trabalhe menos, porque acaba até por trabalhar mais, mas, de facto, havia ali uma relação e uma correlação muito próxima com a minha realidade. E depois, em 2019, é que a família, o grupo familiar da qual faço parte, não é? Do qual nasci, decidiu criar um projeto novo. Na altura eu então saí para me dedicar a esse projeto, com pena por um lado, mas por outro lado também sentia que era para ali o meu caminho, e portanto... Assim foi. Então, e o que faz a responsável pelo Family Office? Então, tentando explicar por poucas palavras um tema que eu acho que parece mais complexo porque não é muito conhecido, o Family Office, no fundo exatamente é o escritório, portanto é o departamento, digamos assim, da família. Normalmente os Family Offices tradicionais que há espalhados pelo mundo têm uma componente muito mais de gestão do património familiar e gestão dos ativos da família. No nosso caso, decidimos não entrar por aí, mas criar, no fundo, um Family Office que fizesse a gestão dos elementos da família, a preparar as próximas gerações para poderem vir a ser não só os acionistas, donos deste grupo empresarial familiar, mas também poderem vir ou a trabalhar nas empresas ou poderem vir a ser só acionistas. Portanto, fazemos muito este trabalho de preparação das próximas gerações, envolvimento das próximas atuais, mas sempre numa perspectiva de médio e longo prazo, portanto, preparar as gerações, os meus filhos dos meus primos, os que virão por aí, no fundo, prepará-los, capacitá-los, para dar-lhes a conhecer o que é que foi, porque nosso grupo familiar tem 150 anos de história, não é? E, portanto... E muitos elementos, são cerca de... 160. Pois. Sim, 160 ativos, não é? Fora aqueles que já passaram, mas no fundo temos aqui uma história e um legado que temos que queremos preservar e continuar, e portanto há no fundo este caminho todo que temos que preparar, explicar quem fomos ou quem somos, desde lá atrás, de onde vimos, e no fundo construir para onde é que queremos ir para que haja um alinhamento, não é? Sim. Vai ser sempre diferente e adaptado, mas... E encontram-se uma vez por ano? Encontramos-nos uma vez por ano, todos. pelo menos, mas há uma vez por ano que nos encontramos todos. Temos a nossa reunião, a que chamamos a reunião anual de família, em que fazemos questão que venham mesmo todos, os que vivem fora, que não são muitos, mas mesmo os que vêm fora, facilitamos muito que venham, e vêm mais a essa reunião do que vêm ao Natal, porque no Natal já há os Sousas, como chamamos, já sempre os que já têm os avós, os sogros, e portanto nesta reunião é um tema, é um dia mesmo, é um fim de semana mesmo dedicado só a nós. E têm depois assim um tema que abordam anualmente? Uma apresentação? Assim, fazemos a apresentação dos negócios do grupo, portanto essa parte toda, um bocadinho das atividades que desenvolvemos nesta parte do Family Office, da família, e depois escolhemos sempre um tema chapéu para a reunião toda. Já foi o empreendedorismo, já foram os valores, já foram os valores da família. Portanto, os oradores são pessoas da família? Podem ser ou não, podem vir de fora, sim. É um bocadinho, depende do tema que queremos dar. Já houve um ano em que fomos falar, por exemplo, do empreendedorismo. Vieram 3 oradores, empreendedores, jovens, contar a sua experiência. Portanto, há aqui várias... O modelo é adaptável, flexível. E a partir de que idade é que os miúdos podem participar? É assim, participam na fim de semana do 0 aos 72 ou 3, que é o meu tio mais velho. A partir dos 16 anos começam a entrar nestas palestras e nesta sessão dos crescidos, como chamamos,
um bocado para preparar o caminho, não é? A partir dos 18 anos podem tornar-se acionistas, se os pais assim o entenderem, e terem assim um bocadinho mais responsabilidades, mas aos 16 começam a ouvir, os primeiros anos, cara, é chinês o que estão a ouvir, não é? Não sabem bem o que é um EBITDA, o que é um, sei lá, um negócio não sei quais, um cash flow, mas depois a ideia é exatamente irem percebendo, pronto, e depois sentirem também responsabilidade de quererem saber mais porque querem estar ali. E acabam por crescer no mundo empresarial, ao fim e ao cabo, com essas reuniões anuais. Sim. Vão ficando pequenos... Sim, fica. Eu acho que a ideia é um bocadinho essa, é exatamente aos bocadinhos uma lavagem cerebral no sentido positivo, não é? De ir entrar devagarinho para depois não ser um choque ou não ser uma coisa que nunca ouviram, não é? Para irem falando aos poucos. Tu também cresceste nesse mundo empresarial? Quando eras pequena já existiam essas reuniões? Não, começou a existir só para aí a partir de 2009, assim, à séria. Não me lembro de ter, quer dizer, obviamente é diferente porque era do meu pai para mim, não é? Agora já é de mim para baixo, há uma distância, cada vez a distância é maior. E daí a necessidade de termos esta organização, que as distâncias vão sendo cada vez maiores. Eu, assim, lembro-me de ouvir e de saber... quer dizer, ouvir as empresas que eram, os negócios, etc. Mas quer dizer, estava longe, não é? Portanto, eu acho que isto é importante, isso trabalhando desde pequenino. E sentes que a tua vida de família e maternidade trouxeram contributos para a função que desempenhas? Sim, claramente. É giro isso, não é? Pensar nisso. Nós, por exemplo, uma das coisas que começámos a fazer foi um campo de férias dos primos, foi este fim de semana. Em que no fundo os primos mais velhos, os mais novos dos mais velhos, os mais novos, organizam para os mais novos, para os mais pequeninos, não é? Os mais velhos dos mais novos organizam para os mais novos dos mais novos. Portanto, a minha filha Madalena e o meu filho Salvador, por exemplo, já são monitores, no fundo já são os organizadores que organizam para Martas para baixo. Sim. E portanto, e só primos e filhos dos primos, não é? No fundo, mas só família, e acaba por lhes dar aqui muito esta coesão. Lá está, uma união, coesão, uma identidade, obviamente que, não, porque o outro disse não sei o quê, e que fez, e que não, mas até isso é bom, a pessoa perceber onde é que, ok, está bem, mas... que no fim do dia a família está lá. Isso, e que tem que se aprender, ok, mas desenrasque-se. Sim. Como é que se equilibra a gestão financeira com a salvaguarda dos valores familiares? Assim, mas no nosso caso pessoal, ou estás a perguntar assim numa ótica... Na ótica deste grupo familiar, que é muito grande, que tem muitas cabeças a pensar. Sim, não é? Eu acho que é um bocadinho o trabalho que nós fazemos, é um bocadinho para dar resposta a isso, ou para preparar para isso, que é, para já, a função que eu desempenho tem que ser vista como um investimento. Quer seja eu, quer seja, mas no fundo este family office é um investimento, gera custos, mas que temos que ver esses custos como um investimento, não é? Portanto eu acho que é um bocadinho isso que temos que ter em atenção, que tudo o que nós queremos fazer, preparar agora, é para mais tarde haver uma continuidade e esperamos que os negócios continuem a crescer e a dar os seus frutos, não é? Portanto, acaba por haver aqui este equilíbrio. E como é que fazem com o facto de terem tantos membros efetivos e com o próprio crescimento anual do negócio, manterem o equilíbrio, lá está, entre o gerar lucro, mas também deixar o legado, ou seja, preservar o passado, mas também construir o futuro? Este equilíbrio é fácil? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos, enfim, equipas à frente dos negócios, equipas muito, muito competentes, e eu acho que está bastante bem identificado o caminho que queremos traçar, de onde é que vimos e para onde é que queremos ir enquanto família, e enquanto família empresária ou empresa familiar, que ainda não sei bem o que é mais importante, se a empresa é o que é porque tem uma família, ou se a família também é o que é porque tem a empresa, não é o grupo. Portanto, acho que é engraçado o ovo e a galinha, né? Não sei responder, mas eu acho que temos todos muito consciência de que queremos contribuir para o crescimento da sociedade, do país, mas de uma forma sustentável, e portanto
há aqui um equilíbrio muito, que eu acho que está bem pensado e bem feito, e quando as coisas correm bem é fácil, quando não correm, enfim, pode ter que ser repensado, mas de facto ter um compromisso em querer continuar a querer crescer e desenvolver o negócio, pronto, para crescer, mas ao mesmo tempo também contribuir para a sociedade. Quais são os maiores desafios que enfrentam as empresas familiares? Assim, há desafios assim transversais, que tem os problemas de sucessão, etc, não é? Que no fundo, ao passar das gerações, que é um bocadinho o que nós estamos a tentar, a querer tentar evitar, não é? É que haja conflitos depois, quando se começa a desdobrar gerações. Eu acho que esse, se calhar, é o principal desafio que as empresas familiares enfrentam. Depois tudo o resto eu acho que gira à volta disto, que é como é que uma ideia que nasceu, um negócio que nasceu de uma pessoa, não é? De um avô, de um bisavô, de um trisavô, depois à medida que se vai desenrolando gerações abaixo, como é que o negócio não perde a sua identidade. E isso é um trabalho que, de facto, eu vejo este trabalho que eu faço como uma visão espetacular, que eu acho que se calhar já começou no meu, quer dizer, eu claramente identifico que começou no meu avô, se calhar até já começou no bisavô, no trisavô, mas que no fundo de facto preparar, deixar as coisas orientadas para que o legado se faça, não é? Que a vivência se faça de uma forma natural. E que um dia de repente as pessoas não se reúnem 160 pessoas a olhar umas para as outras, e agora, não, mas eu quero ir para a direita, mas eu quero ir para a esquerda, mas eu quero, porque eu quero mais... E sentes um alinhamento? Sente. Na tua família? Sentimos. Agora, nesta fase sentimos. Nós temos um protocolo familiar, um documento formal que todos assinamos e que, a partir do qual nos regemos, no fundo, um bocadinho a Bíblia da família. E nós fizemos um trabalho há 5 anos de reescrever todos esse protocolo. Havia o original, era do meu avô e dos filhos, e nós primos, quase todos, nós somos 40 primos direitos, quase todos, porque havia uns que na altura não tinham idade, mas 35, ajudámos a reescrever, e eu acho que isso nos aproximou bastante e nos uniu bastante em torno daquela Bíblia, não é? Daqueles mandamentos que temos e portanto acho que nesta fase estamos muito alinhados. Se calhar daqui a 10, 15 ou 20 anos vamos ter que refazer já outra tem mais vez. Cérebros, não é? Exatamente, portanto vamos ter que fazer outra vez, mas o meu trabalho é um bocadinho esse, é fazer este acompanhamento permanente, esta preparação para no fundo dar vida a este protocolo familiar para que todos se identifiquem, não é? E estejam mais próximos. Como é que vês o futuro das empresas familiares em Portugal? Eu gostava de garantir ou que seja o futuro, quer dizer, que grande parte do tecido empresarial português é familiar, não é? São empresas familiares. E para mim, obviamente, cada uma tem uma dimensão. A mercearia pode ser um negócio familiar, e depois temos o Grupo Sete Mel, que tem outra dimensão em termos de empresa familiar. Mas não tira mérito nenhum. E eu acho mesmo que as empresas familiares têm valores que é bom trazer para o negócio, e portanto eu gostava que se mantivesse grande parte, quer dizer, que houvesse isto, só esta visão. Se calhar sou eu que sou um bocadinho cor-de-rosa e idílico, mas esta visão só do dinheiro por dinheiro, não é? De lucro só por lucro, não gosto muito. Eu gosto até porque a família é a base, não é? Sim. E o facto de uma empresa familiar pode ter uma componente humana muito grande. Sim. Porque a parte humana pode passar à frente dos números. Sim. Não sei se concordas, não é? Não concordo. E a verdadeira construção, lá está, o legado, o futuro. Sim, eu acho que é isso. Acho que quando a pessoa faz com o coração, não é? Que é, normalmente as empresas familiares têm muito esta emoção e coração, às vezes demais, por isso é que às vezes também não podem... Pois há ali um elemento que diz atenção. Isso, por isso é que tem que haver este equilíbrio, mas tem muito mais este humanismo se calhar presente, porque tem sabem, conhecem, estão no terreno, no local. E portanto acho que gostava que as empresas familiares proliferassem e progredissem, seja em qual for o setor. Isso, exatamente, e qual a sua dimensão. Sim, sem dúvida. Estávamos a falar do papel da família na sociedade, como base da sociedade. Na tua opinião, de que forma é que as pessoas que têm vontades diferentes e que vivem num mundo que é cada vez mais apelativo a que se façam outras coisas mais fáceis do que apostar na família,
De que forma é que mesmo assim as pessoas devem e podem apostar na família? Eu acho que assim, ter uma família é ótimo, não é? E famílias grandes, nós lá em casa temos muito essa experiência e acho que o nosso papel é de facto mostrar que é bom e que é possível. Como, por exemplo, estarmos aqui a falar ou de virmos, quer dizer, no fundo, fazer esta evangelização pela positiva, não é? Muitas vezes o Manel também me diz, tipo, não é só, sei lá, de vários temas, podemos ir para os abortos, eutanásias, esses temas fraturantes, não se tem que pegar assim, não é dizer, é só porque eu não concordo, porque A, B ou C, não, se calhar temos que mostrar mesmo, não é? Eu acho que o nosso papel é um bocadinho esse, nós sentimos isso no tema da deficiência, não é? Não é só dizer que não está de acordo e que precisamos de mais apoios e que fazer, não, mas então vamos trabalhar em conjunto, vamos. E portanto acho que o nosso papel é um bocadinho esse. O de mostrar pelo exemplo, não é? Sim. Para que as pessoas também se sintam animadas a seguir. Sim, e que percebam que é fazível, não é? Que é uma coisa, ok, está bem. Mas tem coisa, quer dizer, obviamente que tem coisas chatas e complicadas e reuniões da escola, que ainda ontem fui a 2 e sei lá, essas coisas, mas depois traz uma felicidade que não se explica, não é? Como não perguntar porque ter mais do que um filho, não é? Há coisa melhor do que ter irmãos? Não sei, acho que só vivendo, não é? Quantas cabeçadas não dei ao meu irmão, aos meus irmãos, e enfim, e muitas vezes não estamos todos sempre de acordo, mas de facto há ali uma relação que não se tem com mais ninguém, não é? E eu não tenho irmãs, acredito que se calhar os meus irmãos entre eles fazem muito mais caixinha, muito mais coisas, não tenho irmãs, mas acho que, enfim, é isso, não se explica, eu acho que se dá a mostra, faz-se pelo exemplo. Boa. Vamos às 3 perguntas finais, perguntas relâmpago. Meu Deus. Completa a frase. Ser mãe ensinou-me que... Que tem que estar sempre disponível, que tem que ter uma paciência imensa, mas que é ficar contente e alegre e feliz com cada coisinha que eles fazem, que eles conquistam. Quem conhece a Catarina sabe que... que sou muito organizada, muito maníaca das listas e das tabelas de Excel. Tem que ser de Catarinas. Muito bom. Qual foi a maior sorte da tua vida? Sorte? Bênção, sorte, graça? Pois, eu acho que é nascer na família em que nasci e ter conhecido a família ou construir a família que construí. Impecável. Obrigada. Obrigada, gostei imenso. Catarina. Foi muito bom. E no próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.